Glória a Deus, querido. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a 10ª mensagem de hoje, sobre o tema que iniciamos essa mensagem em vídeo e áudio para os grupos de WhatsApp que estão conosco. Dezenas de grupos de WhatsApp estão conosco dentro e fora do Brasil, e nós estamos trazendo o tema Filhos de Deus e Filhos do Diabo, de 1 João 3,10, onde diz que tem que ter a diferença. O mundo, ele já é diferente pelas suas ações. O mundo que rejeita a Bíblia, multidões de incrédulos contra a Bíblia. Quando você prega, ele diz: eu não, porque eu quero continuar na minha cachaça. Outro diz: eu quero continuar fazendo minhas corrupções, meus vícios, meus ídolos, minhas feitiçarias. Então o mundo já decide o que ele quer, mas ele não sabe quem está por trás do mundo espiritual. E a pregação é para isso, para fazer pessoas vir das trevas para a luz, sair da mão de Satanás para a mão de Deus. Como Jesus disse em Mateus 26, Atos 26:18, quando Cristo chamou Paulo e disse: Paulo, você vai tirar eles das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, através da fé em mim. Então, meus amados irmãos, o mundo está na mão de Satanás, as igrejas têm que falar. Cuidado, você que é a igreja, não está pregando isso para os outros, avisando que o diabo vai levar multidões dos filhos dele para morar na casa do diabo para sempre. Cuidado com isso. Hoje quero falar sobre a família de Jesus nesse 10º vídeo. Os outros todos já estão aí no YouTube sobre esse tema, filho de Deus e filho do diabo, por causa de ter que ter a diferença no comportamento, no ensino, se ele quer a Bíblia, se ele não quer, se ele usa os valores da palavra de Deus no seu caráter ou não. Tem que ter a diferença. 1 João 3,10. E aqui vamos falar da família de Jesus. Muita gente diz: eu sou de Jesus. Muita gente diz: eu ando com Jesus, eu faço parte da família dele. Mas olha aqui, quero ler isso aqui, Mateus 12, 46 em diante. Diz: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disse-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Aqui a tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. A Bíblia está toda aí no YouTube, perdão. A Bíblia está toda aí no Google, na internet. Digite o versículo, na mesma hora você vai ver o que estamos falando, tá bom? Então, aqui, meus irmãos, é um contraditório diante de tudo que o diabo ensinou o mundo com respeito a ser ou não ser da família de Jesus. Satanás ensina de um jeito, mentindo, e a Bíblia ensina de outro. O mundo que Satanás domina, como diz 1 João 5,19, diz: o mundo todo está morto no poder do diabo. O mundo está na mão de Satanás, quer dizer, o mundo quem? A parte do povo que não é cristão está sendo dirigido por ele. Então, esse mundo diz: todos nós somos da família de Jesus, mas isso foi o diabo que ensinou, usando líderes, religiões mentirosas, religiões usadas por Satanás,
Mas aqui está dizendo que apenas os discípulos de Cristo são chamados de família de Jesus. Aqui está dizendo que só quem pega a palavra de Cristo e obedece a palavra que Ele fala, só esses são chamados de família de Jesus. A minha pergunta é: você já é da família de Jesus? O que você está fazendo para dizer para o diabo e para Deus que você é da família de Jesus? Porque obedece e se torna discípulo. O que é um discípulo? É aquele que aprende com seu mestre, não só o que ele fala, mas vendo como é o caráter ilibado do seu mestre, ele aprende também a imitar essa parte. Qual? Ele não mente, eu também não vou mentir. Ele não rouba, eu também não roubo, porque eu vou aprender com ele. Ele não é um prostituto, não é um corrupto, não é um ladrão, eu também não vou ser, porque eu vou aprender com ele. E tudo que ele me ensinar, eu vou aprender com ele, porque ele tem caráter para me ensinar. Então, aqui, meus amados irmãos, se nota o abismo que existe entre o que o mundo ensina com respeito a sou da família de Deus, já sou de Deus, eu ando com ele, ele comigo, enquanto que aqui está dizendo, você tem a palavra? Não. Aqui Jesus estava falando para Israel, aqui Jesus estava pregando para líderes de Israel também, aqui Jesus estava falando também para os discípulos dele. Aqui, meus amados irmãos, era uma multidão, viu, que andava com ele. Aqui nesse Mateus 12, tem um monte de gente aqui, ó, o tempo todo, andando com ele, desde o capítulo 1 em diante, do verso 1 em diante, multidões ouvindo, onde ele andava, era multidões andando com ele. E Israel naquela época dizia, nós somos de Deus, como hoje o Brasil diz. O Brasil diz que ele é de Deus. O Brasil diz que é o maior país católico do mundo, porque tem a maior igreja católica do mundo no Brasil. E eles dizem, por isso que é o maior país cristão do mundo. Mas também é o maior país do carnaval, onde o católico está na igreja e sai para o carnaval. É o segundo maior reduto, ou melhor, é o segundo maior reduto espírita do mundo, porque o primeiro é África. Aqui, onde os presídios vivem superlotados de gente, onde crime na rua é terrível, onde existem um monte de malignidades na justiça, na política, e o Brasil diz, somos um país cristão. Em outras palavras, estão dizendo, somos de Jesus. E embora que há muitos incrédulos no Brasil, embora que haja muitos satanistas que são líderes da política do Brasil, que digam não, tem nada com Jesus, eu tenho só com minha religião, que é o satanismo, ou então eles inventam outras coisas por trás, mas Satanás está no meio de qualquer jeito, que onde não tem Deus tem o diabo, só tem Deus e o diabo no planeta, onde tem ídolos, tem demônio. Vai ser o tema de amanhã, né, do tema do estudo bíblico de amanhã, 1 Coríntios 10, onde Paulo diz, tu não pode te dedicar a Deus e ao demônio. Vamos falar de dedicação amanhã, nos áudios de WhatsApp e pelos vídeos do YouTube, tá bom? Então, meus amados irmãos, quero chamar a atenção de vocês para esse tema. Aqui diz que quando ele estava, Jesus pregando para a multidão, chegou a mãe dele, biológica, Maria, o nome dela era Maria, e ele tinha também irmãos biológicos, e por isso que na
Bíblia diz que ele é o primogênito, em Mateus capítulo 1, primogênito Jesus, como homem ele é primogênito, porque é o primeiro da família de Maria com José, os pais biológicos, então significa que ele é primogênito, então vai ter depois outros filhos, por isso que é chamado de primeiro, porque vai ter outros que são esses que aparecem aqui, mas como sua parte divina, ele é unigênito, quer dizer único. João 3,16, Deus o Pai mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como homem, ele é primogênito, está aqui no livro de Mateus, Mateus 1,25, não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então, primogênito, porque depois ele teve outros irmãos, Maria e José, depois viveu maritalmente, um com o outro, sexualmente. Então, ele é primogênito, porque teve outros irmãos da mesma família lá, biológica. Então, essa família biológica veio visitar ele. E ele queria dizer tudo aquilo que eu estou tentando avisar para você já nesses 10 vídeos que estamos falando hoje, porque os 9 já estão ali sobre o tema filhos de Deus e filhos do diabo, que tem que ter diferença. 1 João 3,10. Então Jesus está dizendo que a diferença entre a família espiritual e a família biológica obedece a Deus ou não, tem os mandamentos de Deus nos seus valores ou não. Então, se essa família biológica de Jesus se tornasse cristã, é isso que ele estava dizendo lá em Mateus 12, claro que depois eles passaram a ser cristãos também, mas depois, porque no início aqui diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. Aqui ó, diz assim ó, João 7 verso 5, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele, porque ele estava dentro de casa no início, né? Logo quando ele começou a pregar, e ele chegou na casa dele falando sobre ele ser o Messias. Aí os discípulos disseram, os irmãos biológicos disseram, se tu é mesmo o que tu está dizendo, vai e te manifesta para o mundo. Aí a Bíblia diz, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Então nesse período ninguém acreditava, mas lá no final a família de Jesus se incorpora na igreja, depois que ele morre e torna na ressurreição o verdadeiro Deus que ele sempre foi. Então por isso a família toda se une, né? Claro que a Maria, mãe de Cristo, e o pai biológico, que nesse período já tinha morrido, né? Eles ouviam, o próprio anjo se revelou dizendo que ele era o Messias, e eles já sabiam, mas os irmãos não sabiam, que a Bíblia diz que Maria não falou para ninguém nada. Então aqui na família biológica, ele diz aqui no Lucas 12, né, Mateus 12, ele queria avisar que tem a diferença entre biológico e espiritual. É a mesma coisa, irmão. Quando eu me converto a Deus, eu tenho filhos na minha casa, ou eu tenho uma esposa na minha casa, mas só eu sou o cristão, não quer dizer que só por isso minha família já é de Deus. Não, eu vou orar pela minha família, interceder pela minha família, eu vou dar um bom testemunho, vou tentar ensinar, mas isso não torna eles de Deus. Eles têm que ter também a arrancada, o salto da vida, sair das trevas para a luz, sair da mão de Satanás. Eu tenho que ensinar sobre isso. Eles têm que decidir, mas também a gente vai clamar a Deus, porque Jesus disse, crê no Senhor Jesus,
será salvo tu e a tua casa. Ele usou Paulo para falar isso, Atos 16:31. Então Deus quer que toda a nossa casa viva na palavra, seja salva, seja abençoada, ganhe multidão de vitória, mas mesmo assim, numa família, um só sendo cristão, os outros não são, não quer dizer que todo mundo já vai para o céu, não. Você vai interceder por eles, vai dar um bom testemunho, e aí eles vão se tornar também. Enquanto isso tem a diferença, o espiritual e o carnal, perdido dentro da família, como Cristo. Era isso que ele queria avisar. A minha família, que ele sabia que ali os irmãos não acreditavam nele, somente a mãe dele acreditava ele como Messias. Então ele disse: meus irmãos são meus discípulos, meus irmãos são os que pegam minha palavra e põem em prática. Tanto que aqui eu tenho outro texto que ele usou aqui também, né? É Lucas, né? É Lucas 6. Ele usa de uma outra maneira essa expressão. 6. Vamos lá, espera aí que eu vou achar aqui rapidinho o que eu estou querendo. É Lucas 8, perdão, que eu anotei algumas coisas aqui. Lucas 8:19 diz: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem te ver. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, meus irmãos, cuidado você que diz: ah, minha avó era cristã, por isso eu vou para o céu, por isso eu sou cristão. Não, tu tem que executar a palavra, porque primeiro tu tem que ouvir. Procura ouvir os ensinos, procura ouvir alguém que está dizendo a verdade bíblica para você nunca ser enganado e dizer: eu já sou da família de Deus. Cuidado, porque você pode ser uma pessoa perdida totalmente, ficando nesse engano a vida inteira, dizendo: sou de Deus, sou de Deus, sou de Jesus, mas não quer ouvir para executar a palavra, melhor, para pôr em prática. Mandamento, leis que tem aqui que te muda, que transforma, santifica a tua vida, faz você ser diferente dos ímpios. Amém? Porque tem muita gente ouvindo, que está nas igrejas, mas não executa. Aí morre como filho do diabo. Por isso que Jesus disse que naquele dia muitos me dirão: Senhor, preguei no teu nome. Ele disse: mas eu não te conheço, aparta de mim tu que pratica iniquidade. Mateus 7:23. Então muita gente vai estar até pregando, lideranças de igreja, pastores, pregadores, que está pregando, ouvindo, mas não executa e vive praticando o mal. Cuidado, irmão, você que vive praticando o mal, te arrepende, muda. Amém? A vitória é tua em nome de Jesus. Então, note também que no meio desses discípulos tinha Judas. Ele disse: tem que ouvir, tem que ser meus discípulos. Judas estava lá, mas se perdeu depois. Então esse é outro perigo. Às vezes está no meio dos cristãos, se torna um discípulo, está lá ouvindo, mas não quer perder um monte de corrupções que o diabo bota para ele fazer. Cuidado com isso, como Judas perdeu totalmente tudo, irmão, porque na Bíblia diz: entrou Satanás em Judas, Lucas 22:3, e ele saiu para trair Jesus. Muita gente está traindo o Cristo porque Satanás está neles, está no meio dos discípulos. Cuidado com isso, tá bom? Te reconcilia, ora muito para Deus te dizer qual é o lado que tu estás, se tu está na treva ou está na luz. Se tu está na luz, faz as coisas de Deus, seja útil para Deus e deixa Deus ver quem tu és. Amém? Quem vai ganhar é você.
Amém, ponto. Encerre por aqui essas 10 mensagens. As outras todas já estão aí no YouTube, tá? E envia mensagem para alguém, se torne membro desse canal, me ajuda a evangelizar, interceda por essa escola bíblica. Vamos enviar essas mensagens para alguém, despertar pessoas. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.